Com licença, alegria de estar aqui com você. Cá entre nós, continuando nossa conversa com Adnir Ramos, As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. Esse livro que ele lançou recentemente pela editora Unisul e que está disponível no site arqueoastronomia.com.br, arqueoastronomia.com.br ou pelo telefone 99607-2201, prefixo 48, aqui de Florianópolis. Adnir, novamente, bem-vindo, obrigado por continuar a conversa, viu, conosco. Muito obrigado mais uma vez também. O que significa arqueoastronomia? Arqueo vem da parte de arqueologia e astronomia é arqueologia. Então, arqueoastronomia é a ciência que estuda os objetos arqueológicos com orientações astronômicas. Ah, sim. E o fundamento da sua pesquisa é este, não é, Adnir? Um dos fundamentos, esse é um dos objetos da minha pesquisa, né? Sim. Trabalhar os monumentos megalíticos, que é o caso, com a astronomia, que são as pedras que foram colocadas aqui na ilha de Santa Catarina, no litoral catarinense, basicamente, que já são mencionadas desde 1918 pelo geólogo Vieira da Rosa, fazendo 100 anos agora que foi publicado esse livro, quando ele fala de que de Itajaí até o farol de Santa Marta, existem pedras sobrepostas a outras que não tem como explicar como elas foram parar ali geologicamente. Sim. Então ele registra 2 páginas do livro dele falando desses monumentos, onde eles estavam estabelecidos, só que isso ficou esquecido, ninguém nunca percebeu esses monumentos megalíticos como sendo um objeto arqueológico. Sim. Pelo contrário, a ciência ainda hoje tem dizendo que não, que é um objeto natural, que não houve interferência humana. Olha... E só que, em 86, eu comecei a ver o alinhamento desse Sol, na verdade em 88, entre essas pedras, e comecei a descobrir então que haviam vários objetos desses que estavam relacionados com a astronomia. E então eu acabei descobrindo vários calendários arqueoastronômicos aqui em Santa Catarina. Então hoje já tem muita gente aceitando isso, porque cada evento desse a gente leva centenas de pessoas, como agora na primavera tinha mais de 300 pessoas observando isso lá no Observatório Pedra Virada, no Morro da Galheta, né? E outros eventos já tiveram 100, 200, 300 pessoas também. Já vieram cientistas da Inglaterra, dos Estados Unidos observar e confirmaram essa existência, da Bolívia, um arqueoastrônomo veio aqui também. Veio um outro agora de Minas Gerais, que inclusive fez um artigo e editou no site da Arqueoastronomia. Então, assim, hoje já tem muita gente trabalhando em cima dessa ciência e aceitando, né, esses monumentos, mas a arqueologia ainda não aceita. E isso para nós é muito gritante, porque há uns anos atrás, em 2009, eu pedi licença para fazer cópia das inscrições em tamanho natural, nas pedras, e falando que eu estava fazendo uma exposição, né, para falar da arqueoastronomia, que existiam essas pedras, que elas precisavam ser preservadas, né, e falar da interpretação dos desenhos. E aí o arqueólogo do IFAM, ele falou que não, que era inútil falar de arqueoastronomia no Brasil. Então quando você pega uma fala dessa, você destrói uma ciência, porque... Como que você pode dizer que é inútil se você nunca estudou? Como é que você pode dizer que uma pessoa que está estudando não é inútil? Entendeu? Então, assim, ele está desmoralizando, está acabando com a ciência e está fazendo com que as pessoas destruam essas pedras. Que é o caso da plataforma que está nos fundos da minha casa, por exemplo. Ela é propriedade de um dos meus irmãos, e a qualquer momento ele pode querer construir ali, e se ele quiser construir não tem nada que impeça. Sim. Outras pedras estão, das que o Vieira da Rosa citou, já desapareceram algumas. Eu acompanhei a destruição de 3, uma em Laguna, uma lá em Gravatal, uma aqui na ponta do Gravatá, e uma está quase sendo destruída por uma casa que está sendo construída ali no Canal da Barra. Então, assim, são coisas muito gritantes que acabam fazendo com que a gente perca esse material arqueológico, como a gente perdeu 90% do sambaqui, porque as pessoas, os arqueólogos, acreditavam que era obra do dilúvio. Que as águas tinham empilhado as conchas, que as pessoas que morreram estavam tudo ali empilhadas junto naquele processo. Depois, alguns arqueólogos, algumas outras pessoas mais começaram a fazer pesquisa,
Ia verificar que não, que ali tinha resto de fogueira, que havia um sepultamento, que tinha todo um processo, que aquilo não tinha sido casual, não tinha sido por redemoinho de água. Sim. Mas quando descobriram isso e que levaram para a Câmara Federal e criaram um projeto de lei que aprovaram, e já tínhamos perdido 60% do... 60 não, 98 talvez por cento do nosso sambaqui, que se transformaram em cal para construção civil, ou então em pavimentação para a estrada, porque na época não tinha asfalto, a única forma de pavimentar a estrada era colocar o cascalho. Então ali da Barra até o Rio Vermelho são mais de 10 quilômetros. 10 quilômetros de estrada pavimentada com areia do sambaqui, com as conchas de sambaqui. Nossa. Gente, tudo isso e muito mais está relatado neste livro aqui, As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. É o subtítulo de Divino Gênese, lançamento da editora Unisul, desta Universidade Unisul. Eu gostaria que você fizesse agora comparações, a relação, né, dessa sua pesquisa aqui, do material que você está encontrando, dessas inscrições rupestres, com outros centros energéticos do mundo. Então, essa é uma outra questão muito interessante que para a ciência realmente é uma paulada na cabeça. Não vai ter como explicar enquanto eles não descobrirem alguma coisa mais avançada. Porque quando a gente trata de genética, a gente trata de um código universal. E quando você trata desse código universal, você vai ver isso registrado no mundo inteiro. Por exemplo, quando a gente transforma de 46 para 23 cromossomos, que no homem isso se chama de uma espermatogênese. Isso leva-se 26 dias, essa primeira divisão. Sim, então você transformou de 46 para 23 cromossomos. Só que não sai ali naquele momento um espermatozoide. Vai ter que passar por 3 outras meioses, que vão dar 16 dias cada um. Então a maturidade de um espermatozoide é de 74 dias. Ou seja, para que um espermatozoide fique apto para fecundar uma célula, ele tem que passar por um processo de 74 dias. O que acontece, né, com isso? No morro tem a pedra onde o Sol se alinha no dia 25 de novembro. Leva 26 dias para ir até o Dome da Oração, que é esse processo de divisão. Bom, nesse dia, o Sol está alinhado com o templo de Angkor Wat no Camboja, que está a 16 mil quilômetros de Florianópolis. O templo de Angkor Wat, nas paredes dele, está registrado todas as vidas. Ele está em volta de água. E tem um único cordão, uma única passagem, né, um canal que corta esse canal, que liga com a outra parte da Terra, que é por onde passa, como uma célula com o seu cordão umbilical com o mundo exterior. O templo de Angkor está ligado com a Ilha de Páscoa, também a 16 mil quilômetros. Olha. A Ilha de Páscoa tem mais de 800 estátuas. E ela tem a forma do quadril humano, ou seja, do útero, tem essa forma. Essas 800 estátuas podem estar representando as 800 raças colocadas na face da Terra, ou as 800 grupos de pessoas colocadas na face da Terra. Da Ilha de Páscoa às pirâmides do Egito também tem 16 mil quilômetros. Interessante. E aí, as pirâmides do Egito está bem nítido, está ali o pai, a mãe e o filho, a família. Sim. Estão relacionadas com a constelação de Órion? Estão. Todos hoje esses nossos monumentos estão tudo relacionado com as Pleiades, com Órion e com Sírios, que são as 3 constelações que hoje estão nos trópicos. As Pleiades estão no trópico de Câncer, Sírios está no trópico de Capricórnio e Órion, as 3 Marias, onde está o cinturão de Órion, está exatamente no Equador. Essas estrelas parece que é de onde provém o nosso código genético. Olha só. Então, por isso que tem toda essa relação com esses templos e também com esses astros. Stonehenge tem a ver também, lá na Inglaterra? Tem tudo a ver. Stonehenge ele foi construído sobre um geocírculos, né, que eles chamam de geoglifos, né, feito na Terra. Eu estava conversando agora com o professor Alceu Hans, que é um dos descobridores dos geoglifos aqui no Brasil, e ele deu uma palestra lá no IMA agora, quarta-feira passada. O que é IMA, antes de você falar? IMA é Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Astronomia, onde a gente tem a sede lá na Barra da Lagoa, na Fortaleza da Barra da Lagoa. E o professor estava dando a palestra e depois ele falou assim, porque me chamaram para estudar os agroglifos ali, para dar a TV me chamou para dar uma opinião sobre os agroglifos
aqui em Ipuaçu, em Santa Catarina. Mas eu não quis me meter porque o meu campo de estudo é outro. E quando ele me falou aquilo, me veio uma intuição, porque já descobriram no Acre, naquela região ali do Acre, mais de 500 geoglifos, que são geometrias perfeitas, que não tem como ser vista do chão, tem que ser vista do ar. Sim. São imensas geometrias. Ou a mesma coisa acontece com com os agroglifos. Aí eu falei para ele, você já imaginou que se no passado isso acontecesse, como é que eles iam registrar isso? Sim. Qual é a forma que alguém iria deixar registrado isso para o futuro? Ele é por fotografia, mas se der alguma coisa que a fotografia acabar? Não sei. É só escavar o solo. Escava o solo onde ele fez aquela geometria, pronto, vai ficar registrado. E aí você vai na Inglaterra, tem aqueles cavalos nas montanhas, tem o candelabro nas montanhas aqui do Peru, tem as linhas de Nazca, que já é no deserto. Então você vai encontrando isso no mundo inteiro. Essa relação, eu estive uma vez junto com um grupo de pesquisa na Inglaterra, que é o pessoal do Projeto Dragão, que fala que estuda as linhas energéticas do planeta Terra. Então eles falaram que em volta do planeta Terra existem essas linhas de energia, que eles chamam de energia telúrica, as linhas leis, né? E que elas foram demarcadas por menires e dólmens. Menires são pedras colocadas em pé e dólmens colocadas deitadas, né? Que é uma característica desses monumentos. E eles então falaram que tinha sido demarcado. E eles vieram aqui e disseram, puxa vida, essas pedras que estão aqui em Florianópolis fazem parte e estão marcando essas linhas energéticas. Nossa. E deixa Stonehenge insignificante. Você vê a importância desse trabalho que você está fazendo, da existência desses registros aqui em Florianópolis, que é um patrimônio da humanidade, né, Adinir? Da humanidade. E essa é uma das minhas lutas, junto com algumas pessoas que hoje estão lutando também comigo, para que seja reconhecido, para que ele se torne realmente protegido. Para concorrer ao livro, escreva para caentrenós.natv@gmail.com. O que a pessoa poderia dizer? Assim, em uma, duas linhas, Adinir? Eu quero o livro. Eu quero o livro. Adinir, é o meu objetivo. Simples. Então escreva e concorra ao livro Divino Gênese. Adinir, o momento especial que nós estamos vivendo hoje, que a humanidade está vivendo. Bom, eu tenho pesquisado muito nessa questão e uma das coisas que as pedras falam é sobre a profecia de Daniel, do 1290 a 1335. Então são 12.900 anos e quem chegasse até 13.335 anos teria sorte de estar no final dos tempos. Eu acredito que é isso que está acontecendo. Então já passamos, a humanidade saiu da Era do Fogo, porque eu acredito que a nossa civilização ela é cíclica. A cada 12, 13 mil anos acontece um grande cataclismo, não sei o que acontece com a Terra, que a civilização basicamente desaparece da face da Terra e começa-se do estado zero. E hoje a gente está chegando novamente, a gente está comungando do fruto do bem e do mal novamente. O conhecimento, né? Esse conhecimento, que é o fruto que nós viemos produzindo de 12 mil anos até agora, ele está se completando. Então a gente agora está comungando desse fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos quase numa próxima queda. Então estamos aí, né, se preparando para que essas coisas possam vir à luz, que as pessoas possam compreender e possam entender esse processo que não aconteceu uma vez, acontece, é repetitivo. Ciclicamente. É cíclico. E nós vamos ter aí também o Vitor Susequinde, que estava presente no seu lançamento, tocando uma espécie de uma concha. Isso, em hebraico se chama shofar, né, que é essa concha eles tocam em eventos importantes. E um dos eventos que eles tocam é na festa da colheita, né, que na verdade hoje a gente chama de o Pentecoste, né, que é 52 dias depois da Páscoa. E tudo isso está associado com o ciclo da fertilidade. Os números, né? Como disse Platão, Deus geometriza. Exato. Adinir, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu, querido? Pela oportunidade, espero que você tenha bastante sucesso aqui no seu programa. Obrigado. E eu estou aí, se quiser fazer fora umas gravações e nos locais, podemos fazer esses programas aí. O pessoal vem logo. Muito obrigado a todos também pela participação, por ter acompanhado esses programas com Adinir Ramos e até o nosso próximo encontro cá entre nós.